Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Esse é o meu vídeo com os palpites com 5 duplos, trago informações mais completas, palpites, informações e desfalques aí. E olha que nessa Loteca 1252 tem muitos times aqui com muitos desfalques, hein? No momento que eu gravo esse vídeo ainda não sabemos, né, o valor da Loteca 1252. São esses confrontos porque a Loteca 1251 ainda está correndo. Esses jogos aqui do final de semana. E espero que as informações aqui do vídeo ajudem. Se você gostar do vídeo, pessoal, para dar aquele apoio, eu peço que curta esse vídeo. Deixa aí nos comentários se você tiver novas informações, porque isso acaba ajudando demais nos palpites. Indo aqui para o jogo 1, Roma e Lazio. O que eu trago de informação é que a Roma, hein, vem muito bem aí nos seus últimos jogos. Venceu o Parma por 3-2, venceu a Fiorentina por 4-0. Venceu o Bolonha por 2-0, empatou com a Atalanta em 1-1 e venceu o Pisa por 3-0. Já a Lazio perdeu para a Inter por 3-0, venceu a Cremonese 2-1, empatou com a Udinese em 3-3, empate com a Atalanta em 1-1 e perdeu para o Napoli por 2-0. Na tabela de classificação aqui do campeonato, a Roma é a quinta colocada com 36 jogos, tem 21 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. No campeonato tem 67 pontos. Já a Lazio é a nona colocada com 36 jogos, tem 13 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. 51 pontos no campeonato. A gente pode ver ali que a Roma não perdeu, né, seus últimos 5 jogos na Série A, hein? No confronto direto entre eles, 16 vitórias para a Roma, 8 empates e 12 vitórias para a Lazio. O último confronto foi no mês 9 de 2025 pelo campeonato italiano. A Roma fora de casa venceu por 1-0 e mais uma vez o jogo sendo na casa da Lazio, só que no mês 4 do ano passado, empate entre eles em 1-1. Desfalques na Roma, Zaragoza, lesão no joelho, Ferguson, lesão na coxa. Já na Lazio, Romagnoli, suspenso, e Provedel, lesão no ombro. Bom, com base nessas informações aqui, lembrando que aqui no canal já tem um vídeo, né, com as primeiras informações da Loteca 1252. Se você não viu, dá uma olhada lá na aba vídeos. Tô levando muito em consideração a Roma, né, ter mais vitórias em cima da Lazio e ainda mais jogando em casa. Nesse meu primeiro palpite aqui, eu tô indo de Roma seco. Lembrando, né, que nesse vídeo aqui eu vou com 5 duplos. Indo agora para o jogo 2, Atlético Mineiro e Mirassol. O Atlético Mineiro, seu último jogo, empate com o Botafogo em 1-1, venceu o Cruzeiro por 3-1, perdeu para o Flamengo por 4-0, venceu o Ceará por 2-1 e perdeu para o Curitiba por 2-0. Já o Mirassol empatou a Chapecoense em 1-1, venceu o Corinthians por 2-1, perdeu para o São Paulo por 1-0, empatou com o Bragantino em 1-1 e venceu o Internacional por 2-1. Na tabela de classificação, o Atlético Mineiro ele é o 13º colocado com 15 jogos, tem 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 18 pontos. A gente pode ver ali que nos últimos 5 jogos, né, pelo Brasileirão, apenas uma vitória. Já o Mirassol é o 18º colocado com 14 jogos, tem 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas com 13 pontos. A gente pode ver ali que também o Mirassol é um time que toma muitos gols, né, assim como o Atlético Mineiro. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Atlético Mineiro, um empate e o Mirassol não tem vitórias. O último confronto foi no mês 9 do ano passado na casa do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu por 1-0 e jogando em casa, um empate entre eles na casa do Mirassol em 2-2. Isso no mês 4 do ano passado. Desfalques no Atlético Mineiro, Vitor Hugo, lesão na coxa, Patrick Silva, joelho, né? André Luiz também problema na coxa. Já o Mirassol, Igor Formiga, lesionado, né? Ele é incerto. Negueba tá fora da temporada e Igor Karius, problema na coxa. Bom, a gente pode ver que esses dois últimos confrontos entre eles foram partidas duras, né? Apenas um gol de diferença para o Atlético Mineiro. Mirassol empatou em casa. Aqui tô acreditando num jogo difícil também, porque o Atlético Mineiro não vem passando confiança. Por enquanto, eu tô indo seco no Atlético Mineiro. Se você tiver condições de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate só para garantir, mas eu quero deixar os meus duplos para outras partidas. Indo para o jogo 3, Internacional e Vasco da Gama. O Internacional, hein, venceu o Atlético
pela Copa do Brasil agora no meio da semana, né, por 3-2, empate com o Curitiba em 2-2, venceu o Fluminense por 2-0, empatou com o Botafogo em 2-2 e tinha vencido o Atlético no primeiro jogo por 2-1. Já o Vasco da Gama venceu o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil agora, né, por 1-0, empate com o Flamengo em 2-2, perdeu para o Corinthians por 1-0, venceu o Paysandu por 2-0 e venceu o São Paulo por 2-1. Na tabela de classificação, o Internacional ele é o 14º colocado com 15 jogos, tem 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, tem 18 pontos. Já o Vasco da Gama ele é o 8º colocado com 15 jogos, tem 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Os dois times aí pelo Brasileirão, né, apenas uma derrota, né, nos últimos 5 jogos. No confronto direto, 11 vitórias para o Internacional, 4 empates e 6 vitórias para o Vasco. O último confronto foi em novembro do ano passado, o Vasco em casa venceu por 5-1. Antes disso, em julho do ano passado, na casa do Internacional, empate em 1-1. Desfalques aí nos dois times. Félix Torres está suspenso, Vitor Gabriel suspenso, Paulinho Paula, problema na coxa. Aqui no Vasco, o primeiro jogador tá aparecendo ali, Gabriel Mercado, problema na coxa, mas ele é jogador do Internacional, então pode considerar ele aqui do lado esquerdo também, porque é mais um jogador fora aí no Internacional. Aí do Vasco mesmo, Johan Rojas, suspenso, Thiago Mendes também suspenso, uma peça bem importante, e Jair, problema aí na LCA, só volta em junho. Palpite complicado, hein? Dois times aqui que vem melhorando durante a temporada. O Internacional aí acabou de se classificar para a Copa do Brasil, próxima fase, e levando isso em consideração, vou usar aqui o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Internacional, mas também tô acreditando numa vitória do Vasco, porque nessa última partida do Internacional, o Atlético com jogador a menos deu muito trabalho para o Internacional, hein? Poderia ter empatado esse jogo. Indo agora para o jogo 4, Fluminense e São Paulo. O Fluminense, o seu último jogo, venceu o Operário aí pela Copa do Brasil, 2-1, empatou com vitória em 2-2, perdeu para o Inter por 2-0, venceu a Chape por 2-1 e empate com o Operário em 0-0. Lembrando, né, que no meio desse jogo aqui teve o jogo contra o Rivadavia, empate pela Libertadores. Já o São Paulo perdeu para o Corinthians por 3-2, empatou com o Bahia em 2-2, venceu o Mirassol por 1-0, venceu o Juventude também por 1-0 e perdeu para o Vasco por 2-1. Na classificação, o Fluminense é o terceiro com 15 jogos, tem 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas e tem 27 pontos. O São Paulo vem na quarta posição com 15 jogos, tem 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas com 24 pontos. Confrontos diretos entre eles, 14 vitórias para o Fluminense, 8 empates e 10 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi em novembro do ano passado, foi aquele massacre, né? O Fluminense venceu por 6-0, hein? Antes disso, em julho, o São Paulo jogando em casa venceu por 3-1. Desfalque aí nos dois times. No Fluminense, Alisson está suspenso, Martinelli problema na coxa e Germancano, departamento médico. O São Paulo tem uma lista aí considerável. Jonathan Calleri não joga, está suspenso. Mike, lesão muscular. Alan Franco, distensão na virilha. Lucas Ramon, panturrilha. Lucas Moura, né, fora da temporada. Rafael Tolói, panturrilha. Pablo Maia, né, problema no nariz. E Ryan Francisco, LCA. Então, uma lista gigante aí no São Paulo. Bom, o Fluminense jogou bem aí no meio de semana contra o Operário, né, pela Copa do Brasil. Vai pegar um time que vem fazendo muitos gols, né? Os dois aí no Brasileirão vêm muito bem. A minha dúvida aqui é a Libertadores, né? O Fluminense vai ter jogo pela Libertadores e precisa, nesse momento, né, dar mais atenção para a Libertadores do que para o Brasileirão. O São Paulo, ele tá bem na Copa Sul-Americana, então acredito que venha com força máxima aí no Brasileirão. Mesmo assim, aqui eu vou usar um dos meus duplos. Tô acreditando numa vitória aí do Fluminense, mas também, né, se o Fluminense vier muito desfalcado, eu tô acreditando numa vitória do São Paulo. Indo agora para o jogo 5, Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras, seu último jogo, empatou com o Remo em 1-1, empatou com o Santos em 1-1, aí venceu o Bragantino por 1-0, venceu a Jacuipense por 3-0 e venceu o Atlético Paranaense por 1-0. No momento que eu gravo esse vídeo, né, o Palmeiras ainda não fez o seu segundo jogo contra a Jacuipense. Já o Cruzeiro venceu o Goiás agora no meio de semana por 1-0 pela Copa do Brasil, venceu o Bahia por 2-1, perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1, venceu o Remo por 1-0 e empatou com o Goiás em 2-2. Na classificação, o Palmeiras é o líder com 15 jogos, tem 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota, tem 34 pontos. O Cruzeiro vem melhorando aí no Brasileirão, já é o 11º colocado com 15 jogos, tem 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A gente pode ver ali que o Cruzeiro nos seus últimos 5 jogos, apenas 1 derrota, em 4 vitórias. No confronto direto, 9 vitórias para o Palmeiras, 11 empates e 10 vitórias para o Cruzeiro.
Cruzeiro. O último jogo na casa do Palmeiras, em outubro do ano passado, 0 a 0 entre eles, e em junho do ano passado o Cruzeiro, jogando em casa, venceu por 2 a 1. Desfalque aí nos dois times. No Palmeiras, o Alan está suspenso, Arthur Gabriel, problema na coxa, Vitor Roque, tornozelo e Piquerez também tornozelo. No Cruzeiro, possíveis desfalques, Bruno Rodrigues, problema na coxa, Cauã Prats, coxa, e o Cássio só volta em setembro. Confronto difícil, viu, porque o Cruzeiro vem melhorando, só que o Cruzeiro também vai ter um jogo bem importante aí pela Libertadores. Palmeiras também, mas Palmeiras já tá bem melhor, né, tá mais tranquilo aí na Libertadores. Aqui de momento, né, pelo atual momento aí das duas equipes e ainda mais o Palmeiras jogando em casa, tô indo seco no Palmeiras. Lembrando, pessoal, que no meu primeiro vídeo tem lá a informação da onde será o jogo. Esse jogo aqui tá previsto para Arena Barueri, hein? Não vai ser no estádio oficial aí do Palmeiras. No jogo 6, Santos e Curitiba. Eu trago aqui de informação. Aqui, pessoal, as informações estão trocadas, tá? Ali, apesar de estar escrito Santos, aqui são os jogos do Curitiba. O Curitiba, seu último jogo, empatou com o Internacional em 2 a 2, perdeu para o Vitória por 4 a 1, perdeu para o Grêmio por 1 a 0, aí jogando contra o Santos, empatou em 0 a 0 e venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0. Aqui embaixo, sim, onde está escrito Curitiba, são os jogos do Santos. O Santos venceu o Bragantino por 2 a 0 no seu último jogo, empatou com o Palmeiras em 1 a 1, empatou com o Bahia em 2 a 2, empate com o Curitiba em 0 a 0 e perdeu para o Fluminense por 3 a 2. Na tabela de classificação, aqui também está trocado. O Curitiba é o nono colocado. Em 15 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas e tem 20 pontos. Já o Santos, ele está na 15ª posição. Em 15 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, tem 18 pontos. No confronto direto, são 13 vitórias para o Santos, 6 empates e 6 vitórias para o Curitiba. O último confronto foi pela Copa do Brasil, na casa do Santos, 0 a 0 entre eles. Os desfalques aí das duas equipes: Tassiano, problema na coxa, Lautaro Dias também problema na coxa, Gabriel Menino, Vinícius Lira tá fora da temporada e Lucas Ronier suspenso. Já no Curitiba, Maicon, problema na coxa, Keno no joelho, Pedro Morisco no ombro e Rodrigo Rodrigues lesionado, só volta em junho. Lembrando, pessoal, que no momento que eu gravo esse vídeo, eles ainda não fizeram o segundo jogo aqui pela Copa do Brasil. E esse jogo aqui ele é válido pelo Brasileirão. Outro confronto também bem equilibrado, né? Tô levando em consideração no confronto direto o Santos ter mais vantagem e jogando em casa, né? E eles estão se enfrentando muitas vezes aí nesses últimos dias. Eu acho que deu para conhecer bem, né, como é que o adversário joga. Mesmo assim, considero um palpite difícil. Aqui eu tô indo de Santos e empate entre eles. É bom a gente ficar de olho, né, nesse confronto aí no meio de semana, que é muito importante. Indo agora para o jogo 7, Juventus e Fiorentina. A Juve, seu último jogo, venceu o Lecce por 1 a 0, empatou com o Verona em 1 a 1, empatou com o Milan em 0 a 0, venceu o Bolonha por 2 a 0 e venceu o Atalanta por 1 a 0. Já a Fiorentina empatou com o Genoa em 0 a 0, perdeu para a Roma por 4 a 0, empatou com o Sassuolo em 0 a 0, empatou com o Lecce em 1 a 1 e pela Conference League venceu o Crystal Palace por 2 a 1. Na tabela de classificação, a Juve é a terceira colocada com 36 jogos, tem 19 vitórias, 11 empates e 6 derrotas, tem 68 pontos. A Fiorentina vem na 15ª posição, tentando se afastar aí da zona de rebaixamento, 36 jogos, 8 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. Tem 38 pontos, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, hein? No confronto direto entre eles, 21 vitórias para a Juve, 10 empates e 6 vitórias para a Fiorentina. O último confronto foi 1 a 1 na casa da Fiorentina, em novembro do ano passado pelo Campeonato Italiano, e no mês de março, pelo Campeonato Italiano do ano passado, a Fiorentina em casa venceu por 3 a 0, hein? Desfalques na Juve: Thuram, problema muscular, João Cabral, também problema muscular, e o Milik, também problema muscular. Já na Fiorentina, Lamptey, problema no joelho, e Moiskin, problema muscular. Moiskin aqui é um grande desfalque, hein? Se ele não jogar, faz diferença, hein? Bom, aqui eu já tô levando em consideração o confronto direto. A Juve tá bem melhor no campeonato do que a Fiorentina. É um clássico italiano. Mesmo a Fiorentina lá embaixo na tabela de classificação, é um jogo difícil. Mesmo assim, aqui nesse palpite eu tô indo seco na Juve. A Fiorentina, né, pra complicar, ainda tá sem um dos seus melhores jogadores, que é o Moiskin, hein? Ainda
agora para o jogo 8, Manchester United e Nottingham Forest. Último jogo aí do Manchester United, empatou com o Sunderland em 0 a 0, venceu o Liverpool por 3 a 2, venceu o Brentford por 2 a 1, venceu o Chelsea por 1 a 0 e perdeu para o Leeds por 2 a 1. Já o Nottingham Forest empatou com o Newcastle em 1 a 1, perdeu para o Aston Villa por 4 a 0, aí venceu o Chelsea por 3 a 1, o Aston Villa por 1 a 0 e venceu o Sunderland por 5 a 0. Na tabela de classificação, o Manchester United ele é o terceiro colocado com 36 jogos, tem 18 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, tem 65 pontos, apenas uma derrota aí nos seus últimos 5 jogos. Nottingham Forest, tentando se afastar da zona de rebaixamento, é o 16º colocado com 36 jogos, tem 11 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, 43 pontos. A gente pode ver aqui que no campeonato inglês, né, não perdeu seus últimos 5 jogos. Confronto direto entre eles, 6 vitórias para o Manchester United, 1 empate e 3 vitórias para o Nottingham Forest. O último confronto foi na casa do Nottingham Forest em novembro, empate entre eles em 2 a 2. E no mês 4 de 2025, na casa do Nottingham Forest, também pela Premier League, o Forest venceu por 1 a 0, hein? Desfalque aí nos dois times, Benjamin Sesko, choque, né? Deve ter sido um choque de cabeça, ele provavelmente vai ficar fora. E o Delight, problema nas costas aí no Manchester United. Já no Nottingham Forest, Ibrahim Sangaré é incerto. Murilo, zagueiro brasileiro aí também é incerto. Willy Boli, problema no joelho, só volta em maio. E Hudson Odoi, problema muscular, só em julho. Bom, aqui é bem provável que o Manchester United venha com o time titular. O Manchester United praticamente já conseguiu, né, a vaga na Champions League. É um jogo perigoso, né, que tem muitos jogadores aí que querem jogar a Copa. Pode ser que eles tirem o pé, né, mas acredito que não farão isso. E aqui, levando em consideração esse bom momento do Manchester United e ainda mais jogando em casa, tô indo seco de Manchester United. Indo agora para o jogo 9, Bahia e Grêmio. Último jogo do Bahia, perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, empatou com o São Paulo em 2 a 2, empatou com o Santos também em 2 a 2, perdeu para o Remo na Copa do Brasil por 3 a 1, ainda vai jogar agora pela Copa do Brasil e perdeu para o Flamengo por 2 a 0. Já o Grêmio perdeu para o Flamengo por 1 a 0, empate com o Atlético Paranaense em 0 a 0, venceu o Curitiba por 1 a 0, venceu o Confiança por 2 a 0 e perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0. Na tabela de classificação, o Bahia é o sexto colocado com 14 jogos, tem 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 22 pontos. O Bahia não vem bem, né, nas suas últimas partidas. O Grêmio, ele é o 17º colocado, está na zona de rebaixamento. Em 15 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas em 17 pontos. Também não vem bem não nos seus últimos 5 jogos. No confronto direto entre eles, 8 triunfos para o Bahia, 8 empates e 16 vitórias para o Grêmio. O último confronto entre eles foi em outubro do ano passado na casa do Bahia. O Bahia venceu por 4 a 0. Desfalques aí nos dois times. A lista boa aí nos dois times, hein? No Bahia, Santi Ramos está suspenso, William José, problema na coxa, Caio Alexandre também problema na coxa, Ronaldo, problema no cotovelo e Juan Pablo, tornozelo. Já no Grêmio, Christian Pavão está suspenso, Pedro Gabriel está lesionado, é incerto, Gabriel Grando, problema no dedo, Marlon, tornozelo, e Matias Vilhaçante, LCA, também é desfalque. Bom, dois times que a gente pode ver ali que não vem passando confiança nenhuma, oscilando demais, né, no Brasileirão. O Grêmio, né, no meio de semana terá a Copa Sul-Americana, então pode ser que nesse momento, né, dê prioridade para a Copa Sul-Americana, apesar que não pode muito, né, porque tá muito ali na zona de rebaixamento. E pelo que vem apresentando os dois times, palpite muito difícil, estou usando um dos meus duplos. Aqui tô acreditando no Bahia por estar jogando em casa, mas como o Bahia também não tá passando muita confiança, tô acreditando numa surpresa aí que seria a vitória do Grêmio fora de casa, né? Se o Grêmio vier com time misto, com muitas reservas, eu tiraria essa vitória do Grêmio e colocaria um empate entre eles, mas aqui eu tô acreditando que o Grêmio ainda venha com time forte por estar na zona de rebaixamento, né? Indo agora para o jogo 10, Botafogo e Corinthians. Último jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro, empatou em 1 a 1, perdeu para o Remo por 2 a 1, empate com o Internacional em 2 a 2, venceu a Chape por 1 a 0 e outro jogo contra a Chapecoense venceu por 4 a 1. Já o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2, perdeu para o Mirassol por 2 a 1, venceu o Vasco por 1 a 0, venceu o Barra também por 1 a 0 e empatou com Vitória em 0 a 0. Na tabela de classificação, o Botafogo ele é o 12º colocado com 14 jogos, tem 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, tem 18 pontos. O Corinthians vem na 16ª posição com 15 jogos, tem 4 vitórias, 6
3 empates e 5 derrotas também com 18 pontos. Botafogo nos seus últimos 5 jogos apenas uma vitória, hein? No confronto direto entre eles, 11 vitórias para o Botafogo, 7 empates e 9 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi na casa do Corinthians, em novembro do ano passado, empate entre eles em 2-2. Desfalques aí no Botafogo, Alan, problema na coxa, Nathan Fernandes, entorce e Caio, problema no LCA só em junho. Já no Corinthians, Gabriel Paulista está suspenso, Kaique fora da temporada, LCA, Memphis Depay ainda é dúvida, né, problema na coxa, e Hugo, problema no menisco. Aqui também 2 times que vão jogar competições internacionais no meio da semana que vem. Corinthians está um pouco mais tranquilo na Libertadores, o Botafogo terá um jogo complicado. Acredito que venha com força máxima nesse jogo aqui contra o Corinthians. É um confronto também muito equilibrado, cabe um duplo, mas de momento eu tô indo de seco no Botafogo. Se você tiver condições de colocar mais duplo, eu colocaria um empate aqui entre eles, porque a gente viu lá no primeiro vídeo que o Corinthians ainda tem aquela dificuldade para fazer gols, né? Indo agora para o jogo 11, Bragantino e Vitória. Bragantino, seu último jogo, perdeu para o Santos por 2-0, venceu a Chape por 2-1, perdeu para o Palmeiras por 1-0, empatou com o Mirassol em 1-1 e venceu o Remo por 4-2. Já o Vitória empatou com o Fluminense em 2-2, venceu o Ceará por 1-0, venceu o Curitiba por 4-1, empate com Confiança em 2-2 e contra o Atlético Paranaense perdeu por 3-1. A classificação dos 2 times, o Bragantino ele é o 7º colocado com 15 jogos, tem 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, tem 20 pontos. O Vitória, apesar de estar na 14ª posição, a gente pode ver ali que está colado no Bragantino, hein? Campeonato Brasileiro é o melhor, né? São 15 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas para o Vitória. Último confronto, a gente pode ver ali que os 2 times vêm oscilando bastante e o Vitória, né, nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. No confronto direto entre eles, 7 vitórias para o Bragantino, 1 empate e 4 vitórias para o Vitória. O último confronto foi em dezembro de 2025, o Bragantino em casa venceu por 4-0 e quando o jogo foi na casa do Vitória, o Vitória venceu por 1-0 em julho do ano passado. Desfalque aí nos 2 times, no Bragantino, Davi Gomes, problema de LCA, Fabrício, tornozelo e Guzmán Rodrigues, LCA também. Já no Vitória, Renato Kaiser, hein? Um dos principais atacantes aí do Vitória tá suspenso, Ramon também tá suspenso, Camutanga tá com problema no dedo, volta em outubro, Mateuzinho problema muscular e Dudu problema nas costas, tá fora da temporada. Esse confronto também estou considerando bem equilibrado. Bragantino é um time que oscila demais, né? Não dá pra confiar no Bragantino porque ele faz uma partida boa, na partida seguinte já faz uma partida muito ruim. Mas aqui nesse confronto tô levando em consideração o Bragantino jogando em casa, sempre é difícil de ser batido, mas estou usando um dos meus duplos. Eu tô indo de Bragantino e empate entre eles. Indo agora para o jogo 12, Barcelona e Real Betis. Barcelona, seu último jogo, venceu o Real Madrid por 2-0, venceu o Osasuna por 2-1, venceu o Getafe por 2-0, venceu o Celta de Vigo por 1-0 e venceu o Atlético de Madrid por 2-1, hein? Tudo verde. O Real Betis, hein? Venceu o Elche agora no meio de semana por 2-1 e conseguiu a vaga para a Champions League, hein? 20 anos que não ia para a Champions League. Isso é bom pro Antony, né? Tá jogando lá, deu uma levantada no Real Betis. Antes disso, contra a Real Sociedad, empatou em 2-2, venceu o Real Oviedo por 3-0. Contra o Real Madrid, empate em 1-1 e venceu o Girona por 3-2, hein? Boa campanha do Real Betis. Tabela de classificação, Barcelona já campeão, é o líder com 35 jogos, 30 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, tem 91 pontos. Real Betis é o 5º colocado com 36 jogos, tem 14 vitórias, 15 empates e 7 derrotas, 57 pontos. Um jogo aí onde os 2 times vão jogar leves, né? No confronto direto entre eles, 23 vitórias para o Barcelona, 5 empates e 3 vitórias para o Real Betis. O último confronto entre eles, na casa do Real Betis, o Barcelona venceu por 5-3 em dezembro de 2025. Antes disso, no mês 4 de 2025, o Barcelona jogando em casa empatou com o Real Betis em 1-1. Desfalque aí nos 2 times. No Barcelona, o Frank de Jong, problema físico, é incerto, e o Lamine Yamal, né, que pelo Campeonato Espanhol não joga mais. Já no Betis, Diego Loriente suspenso, Aitor Ruibal também suspenso e o Bartra tá com problema no pé.
Bom, Barcelona, no momento que eu gravei esse vídeo, ainda não jogou agora no meio de semana. Temos que ver como é que vem o Barcelona, qual vai ser a escalação. Assim a gente vai conseguir ter uma ideia, né, se contra o Real Betis também vai vir com o time titular. Aqui de momento, né, por essa campanha que o Barcelona vem fazendo, é difícil, né, ir contra. Tô indo de Barcelona. Se você tiver condições de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Indo agora para o jogo 13, Sevilha e Real Madrid. Último jogo do Sevilha, venceu o Espanhol por 2-1, venceu a Real Sociedad por 1-0, perdeu para o Osasuna por 2-1, perdeu para o Levante por 2-0 e venceu o Atlético de Madrid, hein, por 2-1. Já o Real Madrid perdeu para o Barcelona por 2-0, venceu o Espanhol por 2-0, empate com o Betis em 1-1, venceu o Alavés por 2-1 e contra o Bayern de Munique, né, pela Champions League, acabou perdendo por 4-3. A tabela de classificação do Campeonato Espanhol, Sevilha, 13º colocado com 35 jogos, tem 11 vitórias, 7 empates e 17 derrotas, tem 40 pontos. Já o Real Madrid é o segundo colocado com 35 pontos, em 24 jogos tem 5 empates, 6 derrotas e 77 pontos. No confronto direto entre eles, 6 vitórias para o Sevilha, 3 empates e 28 vitórias para o Real Madrid. O último confronto foi em dezembro do ano passado na casa do Real Madrid, 2-0 para o Real Madrid, e no mês 5 de 2025 na casa do Sevilha, outra vitória do Real Madrid por 2-0. Desfalque aí nos dois times, no Sevilha, Isaac Romero, problema muscular, Manu Bueno, problema no joelho e Marcão, problema físico. Já no Real Madrid, Lunin pegou algum vírus, né? É incerto. Éder Militão só volta em setembro, né? E tá fora aí da Copa do Mundo. Rodrigo, o Raio, né? Também só volta em dezembro. E Arda Güler, problema na coxa, fora da temporada, hein? Bom, mesmo o Real Madrid não vindo, né, de uma boa fase, o vice-campeão aí do Campeonato Espanhol. A dúvida também é se vai vir, né, com o time titular, mas olhando os números, olhando os últimos confrontos, tô acreditando um pouco mais aí no Real Madrid, mesmo que venha com time misto. Tô indo seco no Real Madrid, mas é um jogo perigoso, né, porque acabou a temporada lá pros grandes da Espanha, hein? Então eles podem vir com um time bem mesclado. E jogo 14, Atlético Paranaense e Flamengo. Último jogo aí do Atlético Paranaense, perdeu para o Vasco por 1-0, empatou com o Grêmio em 0-0, venceu o Vitória por 3-1, empate com o Atlético Goianiense em 0-0 e perdeu para o Palmeiras por 1-0. O Flamengo venceu o Grêmio por 1-0, empate com o Vasco em 2-2, venceu o Atlético Mineiro por 4-0, vitória em cima do Vitória por 2-1 e vitória em cima do Bahia por 2-0. Na tabela de classificação, o Atlético Paranaense é o quinto colocado com 15 jogos, tem 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 23 pontos. O Flamengo, segundo colocado com 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, tem 30 pontos. Não perdeu nos seus últimos 5 jogos. Nesse confronto são 15 vitórias para o Atlético Paranaense, 11 empates e 20 vitórias para o Flamengo. Só que o último confronto foi só em 2024, na casa do Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0 pelo Brasileirão Série A e em junho de 2024, quando o jogo foi na casa do Atlético Paranaense, empate entre eles em 1-1. Desfalque aí dos dois times. No Atlético Paranaense, Juan Portilha está suspenso, Luiz Gustavo, problema na panturrilha, só volta em junho, e Julimar, problema no tornozelo. Já no Flamengo, Everton Araújo está suspenso, Arrascaeta, problema na clavícula, só volta em junho, Paquetá, lesão na coxa, e Eric Pulgar, lesão no ombro. A maior dificuldade aqui é saber como é que vai estar o gramado, né, do estádio do Atlético Paranaense. Além de ser grama sintética, é um gramado muito seco, dificulta bastante para os visitantes, mesmo que o Flamengo venha com um time misto, porque tem Libertadores na próxima semana, ainda assim será um time muito forte. Aqui tô acreditando um pouco mais aí no Flamengo, né? Precisa alcançar o Palmeiras, né? Então, com certeza vai colocar um time forte. Se você tiver condições de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também só para garantir. Bom, pessoal, essas aqui foram as informações desse vídeo com 5 duplos. Espero que as informações aqui ajudem pelo menos a conhecer melhor a grade. Se você gostou desse vídeo, para dar aquele apoio, eu peço que curta esse vídeo. Quando você faz isso, ajuda demais aí para o crescimento do canal. Deixa aí nos comentários os seus palpites. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, eu deixei passar aqui. Se for possível falar nos comentários, ajuda bastante, né, para corrigir os vídeos futuros, né? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. Agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui. Desejo muita sorte na loteca 1251 meio de semana e também nessa loteca final de semana 1252. Até o próximo vídeo. Fui!